Saúde o povo de Deus, que a paz do Senhor, amém? Eu quero estar assim compartilhando uma palavra com a amada igreja que se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 13, que diz: Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo, assim, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante, de uma história bem conhecida, aonde a gente sabe, louvado seja Deus, a história de Nabucodonosor. Louvado seja Deus, aonde ali o Senhor, permite ali um sonho, uma visão, porque ele fala que estava na sua cama e ele viu essa visão na sua cabeça, Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E ele ali em sua cama, ele via um vigia, um santo que descia do céu. Engrandecido é o nome do Senhor. E, amada igreja, todo mundo sabe, todo mundo conhece quem era Nabucodonosor, rei de Babilônia, uma nação temida, uma nação que era respeitada, louvado seja Deus, que era temida por todos, pela o seu armamento, pela sua força, pela quantidade dos seus armamentos, louvado seja Deus por as batalhas ganhas, louvado seja Deus pelas guerras ganhadas. Todo mundo temia Nabucodonosor. E tudo isso foi engrandecendo ele foi se engrandecendo, ele foi crescendo, louvado seja o nome do Senhor, até que chega o ponto de ele não temer a Deus. E a gente sabe, louvado seja Deus, que quando nós perdemos o temor ao Senhor, nós perdemos tudo, porque aí nós vamos se entregar ao nosso bel prazer e fazer tudo, mas não vamos ter cobrança nenhuma. E isso era a vida de Nabucodonosor. Achava que era o dono de tudo, porque vencia as guerras, vencia as pelejas, Louvado seja Deus, porque, dominava tudo. Mas as coisas com o Senhor, amada igreja, é diferente. Não é como a gente pensa, não é como a gente acha. As coisas com o Senhor, louvado seja Deus, o Senhor trata conosco lá no mais profundo do nosso coração. Aonde eu e você não tá vendo, aonde eu e você não sabe, é aonde o Senhor vai tratar. É aonde está a ferida que precisa ser fechada, é aonde, louvado seja Deus, está ali, louvado seja Deus, a mágoa que precisa ser tirada. É lá, louvado seja Deus, no profundo que o Senhor vai trabalhar na minha e na tua vida. E na vida de Nabucodonosor, louvado seja Deus, não foi diferente. Porque o que tinha no coração dele era soberba, era vanglória, era exaltação, era altivez, Louvado seja Deus, era aquela coisa, eu posso, eu sou e eu faço. Mas quem é o homem? Quem é eu e você? Quem somos nós diante do Senhor? Nada, pó e cinza. Mas Nabucodonosor, ele não entendia isso. Ele não compreendia isso. Para ele era só ele, os deuses dele. Louvado seja Deus e só. Mas a gente sabe que nós servimos ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Tudo foi o Senhor que criou, tudo foi o Senhor que formou. E aqui, amada igreja, entrando na palavra, louvado seja Deus do Senhor, a gente vai ver que Nabucodonosor teve essa visão e ele via aquele vigia, aquele santo que descia do céu. E eu entendo e compreendo, eu creio, louvado seja Deus, que esse santo que descia do céu era justamente o anjo do concerto, que desceu, louvado seja Deus, aleluia, para poder fazer, cumprir e obedecer a ordem do Senhor, para consertar aquilo que estava fora do lugar. Porque o Senhor sabia que Nabucodonosor estava se exaltando, ele estava se vangloriando. E a glória do Senhor ele não dá para ninguém. A glória do Senhor ele não divide com ninguém. E Nabucodonosor achava que tudo era dele. Mas aí o Senhor envia o anjo do concerto para falar com ele, não. Quem manda sou eu, quem é o dono de todas as coisas sou eu. E ali, louvado seja Deus, ele ouve fortemente aquele homem, louvado seja Deus, aquele vigia clamar, dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Nabucodonosor, no primeiro momento, não entendeu e nem compreendeu que aquela árvore era justamente ele, que aquela árvore representava ele,
cresceu, se expandiu em beleza, em fruto, aonde todo mundo se achegava, onde todo mundo temia. Temia Nabucodonosor, temia os deuses, mas não temia o Senhor. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Nós queremos temer o homem que é carnal, que é físico, louvado seja Deus, que não faz, que não pode fazer nada, mas não queremos temer a Deus. E eu digo isso, louvado seja Deus, por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo, o Senhor já me confrontou acerca disso. De nós querer, louvado seja Deus, mostrar para o homem, obedecer ao homem, mas não querer obedecer a Deus, não querer ter o temor do Senhor na nossa vida. E ali aquele anjo desce com muita autoridade. O vigia, louvado seja Deus, aleluia. Desce com muita autoridade e ali, louvado seja Deus, ele dá ordem para que aquela árvore seja derrubada. Naquele momento ali o Senhor começa, louvado seja Deus, a trabalhar, quebrar, moldar Nabucodonosor. A cortar, louvado seja Deus, o ramo, sacudir as folhas, espalhar os frutos, afugentar os animais. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem, louvado seja Deus, era para cortar. Mas não é tudo. O Senhor, louvado seja Deus, ele não vai tratar conosco de vez, porque sabe que eu e você não vai suportar, não vai aguentar. Ele vai trabalhando aos poucos conosco, conforme a nossa entrega, conforme nós se dá para o Senhor, vai ser dessa forma que o Senhor vai trabalhar em nossa vida, conforme a nossa entrega, conforme, louvado seja Deus, aleluia, a nossa busca com o Senhor, e vai ser dessa forma que o Senhor vai trabalhar em nossa vida. Louvado seja Deus. Aí louvado seja Deus, o santo, louvado seja Deus, o vigia, ele fala, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Sabe por quê? Porque o modamento o Senhor ia fazer na vida de Nabucodonosor, o Senhor ia quebrar, ia moldar, ia tirar, ia limpar. Mas depois o Senhor, louvado seja Deus, sabia que ele ia produzir fruto, mas agora fruto digno de arrependimento. O Senhor sabia, louvado seja Deus, que ele seria um vaso nas suas mãos. Um homem que iria ensinar, louvado seja Deus, aquela nação a temer ao Deus vivo todo-poderoso. Por isso o Senhor dá ordem para que aquela árvore seja cortada, mas que o tronco ficasse. Porque o Senhor sabia, louvado seja Deus, aleluia, que depois do moldar, depois do tratar, ia sair um vaso pronto e preparado. Louvado seja Deus. E o que é que o Senhor quer falar conosco? Que na nossa vida não é diferente. O Senhor vai nos tratar. Cada um está em uma situação, cada um está em problemas diferentes, cada um está passando por uma coisa diferente. Ninguém está, louvado seja Deus, passando pela mesma situação. Mas sabe o que é, louvado seja Deus? A situação, louvado seja Deus, que você precisa não é aquilo que eu preciso. Ou muitas das vezes vice-versa. Mas o Senhor está tratando, o Senhor está tratando com cada um de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que depois que Ele nos limpar, que Ele nos tratar, que Ele tirar toda impureza, toda sujeira, toda imundícia, todo pecado que é em nossa vida, todo pecado de estimação, nós vamos dar fruto. Nós vamos estar pronto, louvado seja Deus, para aquilo que o Senhor quer na minha e na tua vida. Foi assim que o Senhor fez com Nabucodonosor. Precisou ele, louvado seja Deus, virar animal. Precisou ele comer capim. Louvado seja Deus, para ele entender e compreender que só o Senhor é Deus. E por que muitas das vezes o Senhor permite situação na nossa vida? É porque a gente não entendeu ainda, a gente não compreendeu ainda o que o Senhor quer comigo e com você. A gente não entendeu. Mas quando nós compreendemos e entendemos, nós vamos deixar o Senhor trabalhar. Mas muitas das vezes há aquela resistência de não querer deixar o Senhor trabalhar como o Senhor quer. Aí o Senhor vai mais profundo. E sabe o que foi a profundidade que o Senhor fez com Nabucodonosor? Foi fazer ele ser como um animal. Até o coração dele foi mudado como um coração de animal. Entenda a profundidade disso. O Senhor transformou Nabucodonosor em um animal para ser molhado pelo orvalho do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Para que ele viesse entender e compreender que ele tinha que temer e servir ao Deus do céu. Que aquilo que ele tinha não era nada. Que aquilo que ele tinha o Senhor poderia tirar. E muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia, nós queremos se apegar a tantas coisas.
Nós queremos se apegar aos bens materiais, nós queremos se apegar ao trabalho, nós queremos se apegar, louvado seja Deus, às coisas físicas dessa terra. E não queremos dar ouvido à voz do Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Está impedindo o trabalhar do Senhor, está impedindo a obra que o Senhor tem a fazer na nossa vida. E muitas das vezes, louvado seja Deus, nós queremos empurrar com a barriga. Queremos dizer, não, Senhor, isso aqui não. Queremos entregar só 90%. Mas com o Senhor não é dessa forma. O Senhor não trabalha com a metade. Ou com o Senhor, louvado seja Deus, é 100%. Ou é ou não é, ou serve ou não serve. Não é meio termo. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos crentes que querem servir o Senhor pela metade, mas o Senhor está dizendo não. Ele não aceita pela metade. Tem que se entregar por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. A obra que o Senhor fez na vida de Nabucodonosor foi algo tremendo, algo profundo. Mas depois que Nabucodonosor saiu daquela situação, depois de ter passado os 7 tempos que o Senhor determinou que ele ia passar, ele foi novamente restituído, louvado seja Deus, ao seu poder, à sua cadeira de rei, mas com outro pensamento, com outro entendimento. Louvado seja Deus, com o coração transformado, com o coração moldado. Aquilo que muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia, o Senhor está tirando. Louvado seja Deus, é porque está como impedimento, é porque está como empecilho. Aí o Senhor vai e tira, porque Ele tem algo maior para me dar e para te dar lá na frente. Eu e você, muitas das vezes, nós só conseguimos enxergar o problema, mas não conseguimos enxergar a solução. Eu e você, muitas das vezes, só queremos olhar para a luta, mas não queremos ver a solução que está lá na frente. Depois dessa dificuldade vai ter a bonança. Nabucodonosor passou por todo esse processo. Mas no final, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado e todos conheceram que só o Senhor é Deus. Vai doer? Vai. Porque para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, é necessário um molde, um tratar do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes vai doer, vai nos confrontar, mas é necessário. Cada processo que Nabucodonosor passou foi necessário. Cada processo que ele passou ali foi necessário para que o nome do Senhor fosse glorificado. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Tudo aquilo que o Senhor permite eu e você passar. Não importa se vai ser na igreja, se vai ser em casa, com o esposo, com o filho, no trabalho. O Senhor quer me ensinar e quer te ensinar algo através dessa situação. Porque o Senhor quis ensinar Nabucodonosor a humildade, a ser humilde. E o Senhor quer nos ensinar também. Mas em vez de nós olhar para o problema e olhar para a dificuldade, vamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar através disso, Pai? Muitas das vezes nós, louvado seja Deus, nos desesperamos pela situação, pelo problema, mas o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me mostrar? O que é que eu tenho que aprender, Senhor, com isso? Louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor passou pelo processo, mas o nome do Senhor foi glorificado. E eu sei que você também quer que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu sei que você quer ser usado, eu sei que você quer ter os mistérios, receber os mistérios, mergulhar em águas profundas, como também eu quero. Mas primeiro, louvado seja Deus, vai ser necessário tratar do Senhor. Vai ser necessário moldar do Senhor na minha e na tua vida, no meu e no teu coração. Porque muitas das vezes ainda está precisando, louvado seja Deus, aleluia, de um grande tratar do Senhor. Ainda está precisando eu e você abrir mão, deixar, abandonar. Hoje, louvado seja Deus, aleluia, é o último dia dessa festividade. E quantos ensinamentos o Senhor nos trouxe para nossas vidas? Quantos despertamentos o Senhor nos trouxe? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas que você não sabia, mas que você aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor.
Tantas coisas que você sabia, mas que ali o Senhor levou, mas numa profundidade maior, num mistério maior. Porque o Senhor quer nos levar às águas profundas. Mas é necessário que na nossa vida o Senhor venha quebrar o vaso, refazer como fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor, louvado seja Deus, era um homem importante. Não importa, louvado seja Deus, qual é a classe social, não importa qual é, louvado seja Deus, o status financeiro. Não importa se tem um bom trabalho, não importa, louvado seja Deus, a posição inquisitiva, não importa. É vaso do Senhor. Não importa, louvado seja Deus, é barro na mão do oleiro. Para o Senhor não está preocupado com posição, o Senhor não está preocupado com cargo, louvado seja Deus, o Senhor não está preocupado com isso, o Senhor está preocupado com a minha e com a tua alma. Para onde é que vai a minha e a tua alma? Por isso que é necessário moldar do Senhor. Porque já pensou se o Senhor deixasse Nabucodonosor como estava? Com toda a pomparia, com toda a vanglória, soberba, altivez. Ele ia perder a salvação dele. Mas o Senhor o alcançou como quer alcançar mais e mais a minha e a tua vida. Para nos levar ao lar celestial, ao grande encontro com Cristo. Grandes aflições nós temos passado e ainda vamos passar. Mas tudo isso é necessário. Para aquilo, louvado seja Deus, que o Senhor tem na nossa vida, venha se aperfeiçoar. Louvado seja Deus, as coisas do Senhor não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu entendo e eu compreendo que para eu receber algo da parte do Senhor é necessário renúncia, sacrifício, entrega, santidade, obediência, leitura da palavra. São pequenas coisas que o Senhor pede de nós, mas que no mundo espiritual ali, louvado seja Deus, aleluia, é um crescimento tão grande. São coisas pequenas que o Senhor pede de nós, mas que vai nos levar ao céu. Muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia, o mundo, louvado seja Deus, pede de você uma exigência tão grande de tantas coisas, mas o Senhor pede tão pouco. O Senhor pede tão pouco para cada um de nós para nos levar ao céu, que tão somente a gente obedeça a sua palavra, que tão somente a gente obedeça a sua voz, que tão somente a gente seja, louvado seja Deus, obediente, temente ao Senhor. Porque, amada igreja, quando o homem ele perde o temor do Senhor, ele peca, ele faz tudo o que ele quer. Não tem ninguém para poder dizer tá errado, não tem ninguém para dizer louvado seja Deus, isso não pode, não, porque ele já perdeu o temor. Mas quando nós temos o temor do Senhor, o Espírito Santo ele nos constrange. Louvado seja Deus, nós nos sentimos ali constrangidos pelo Espírito Santo. Isso aqui tá errado, isso aqui não pode. E nós sentimos ali o Espírito Santo com seu tão grande amor, nos ensinando, nos conduzindo à vontade dele. Então, amada igreja, que possamos deixar o Senhor trabalhar como o Senhor quer. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor não destruiu totalmente, louvado seja Deus, aquela árvore, mas ainda deixou a raiz. Porque o Senhor sabia que ali ia brotar, louvado seja Deus, um novo fruto. Um fruto digno de arrependimento. Um fruto, louvado seja Deus, aleluia, que ia, louvado seja Deus, ser alcançado. Pessoas iam ser alcançadas, pessoas iam ser libertas, pessoas iam ser transformadas. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Quer se utilizar de mim e de você para que outras vidas sejam alcançadas. Mas para que eu e você, louvado seja Deus, vá ao encontro dessas pessoas, é necessário que eu e você esteja curado, limpos, transformados, libertos, purificados pelo Senhor. E eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida mais e mais. Eu preciso que o Senhor venha me limpar cada dia mais e mais, para que eu esteja pronta mais e mais, preparada, posicionada, como o Senhor quer, para fazer o seu ID. Louvado seja Deus. E foi essa palavra o qual o Senhor ministrou ao meu coração
E eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.